Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos estudar circuito paralelo e misto com diodos, certo? Os objetivos da aula de hoje são os seguintes: fazer uma análise de circuito em paralelo com diodo na condução e no bloqueio, estudar aí um circuito misto com dois diodos em diferentes condições e realizar aí um exemplo teórico de cálculo, tá? Já com valores de resistência e com o valor da tensão da fonte. Muito bem, então o circuito em paralelo eu vou subdividir em duas etapas, tá? Então, primeira etapa com o diodo no estado de bloqueio, pois o cátodo está no positivo e o anodo está no negativo da fonte, tá? E uma outra etapa com o diodo em condução, pois o anodo, que é o positivo, está no positivo da fonte. E, por consequência, o cátodo, que é negativo do diodo, está no negativo da fonte. Então, ele entra em condução. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, já com dados numéricos. Fonte de alimentação, 12 volts, corrente contínua, resistor de 100 ohms e um diodo que está com polo, com o cátodo, aliás, que seria o negativo do diodo, no polo positivo da fonte. E o seu anodo, que seria o terminal positivo, no negativo da fonte. Então, ele está em bloqueio. Tá? Diodo em bloqueio é uma chave aberta, como se fosse um interruptor que está aberto. Se ele está aberto, não passa elétron, não passa no elétrons aí e não acende a lâmpada. Tá? Se eu fechar o interruptor, circulam elétrons, tem carga elétrica, a lâmpada acende. Muito bem. Se aqui não tem elétrons, não tem corrente. Então, toda a corrente passa pelo resistor, fica circulando aqui. Tá? Então, utilizando a lei de Ohm, tensão dividida pela resistência é corrente. 12 dividido por 100, né? 12 volts por 100 ohms, 12 miliamperes de corrente. E a tensão do diodo, 12 volts. Por quê? Porque o negativo da fonte está chegando nesse terminal, que seria o anodo. O cátodo está chegando no positivo, polo positivo da fonte. Então, tem exatamente 12 volts sobre o diodo. E seria uma chave aberta, não conduz. Portanto, a corrente é zero. Muito bem. Nesse segundo momento, nós temos um circuito em paralelo com o diodo em condução. Tá? Nesse circuito, eu coloquei uma resistência limitadora de corrente. Por quê? Porque a partir do momento que o diodo conduz, ele é como se fosse uma chave fechada. Se ele é uma chave fechada, fecharia a curto-circuito na fonte. Tá? Pegaria o positivo, passou pelo diodo que é uma chave fechada e juntaria com o negativo, curto-circuito. Para que isso não ocorra, coloca-se aí uma resistência séria, tá? Quando o diodo está em condução. Bem similar ao que nós vimos na aula passada. Uma fonte, um resistor em série com o diodo, saindo do diodo e retornando para o negativo da fonte. Então aqui, nós temos o modelo do circuito, considerando o diodo agora uma fontezinha de tensão de 0,7 volts. Por quê? Quando ele conduz, ele tem que vencer aquela barreira de potencial de 0,7 entre o material P e N, né, que é criado por uma junção química. E daí nós temos que, quando o resistor é submetido a uma diferença de potencial de 12 menos 0,7, ele limita a corrente do circuito. Tá? Em um certo nível. E uma parcela da corrente circula entre a fonte e o R1. Então, nós temos uma corrente por aqui e uma outra corrente por fora, passando pelo diodo. Tá? 0,7 representa o D1. Então, o cálculo do R1 é o mesmo, né? Que é dado 12 miliamperes. E do D1, agora, vai ser justamente a corrente que circula por R1. Então, temos que fazer lei de Ohm. Desse lado, temos mais 12. Do lado direito, nós temos mais 0,7. 12 menos 0,7, diferença de potencial, que é a tensão elétrica no resistor. Tensão dividida por resistência, ou seja, 11,3 dividido por 22 ohms, que é o valor da resistência de limitação aí de corrente, dá em torno de meio ampere, ou 513,64 miliamperes, certo? Essa é a corrente do diodo. Puxa, eu sei a corrente, mas e a tensão? Pô, se ele está em condução, para diodos de silício, a queda é em torno de 0,7 volts.
Agora, levando em consideração o circuito misto, nós temos aqui um modelinho, tá? O modelo que nós iremos adotar é esse daqui. Temos a fonte de tensão, R1 em paralelo com D1 e R2 em paralelo com D2. Mas perceba o seguinte, circuito misto com dois diodos, sendo que o diodo D1 está em condução. Por quê? Porque no anodo, que é o terminal positivo, está chegando o polo positivo da fonte. Positivo com positivo, diodo conduz. Tá? No D2, nós temos que o anodo, que é o positivo, está no negativo, polo negativo da fonte. Se o polo da fonte é negativo e o diodo precisa do positivo para conduzir, não conduz. Então, neste caso, D2 está em bloqueio, tá certo? Então, vimos o circuito paralelo, na aula anterior vimos o circuito série, e agora nós vamos estudar o circuito misto, tendo em vista que existem dois diodos, um está em condução e outro está em bloqueio. Portanto, um representado com uma fonte de 0,7 e outro representado por um circuito aberto. Tá? Então, aqui nós temos os valores numéricos, né? O R1 120 ohms, o R2 160 ohms e a fonte 30 volts. O circuito equivalente vai ser, portanto, considerando aí diodo de silício, na condução 0,7 volts. O D2 está em bloqueio, então é uma chave aberta. Então a energia não vai conseguir descer por D2. Ela passa, se divide, né, no que nós chamamos de nó aqui, ó. Uma parte para R1, uma parte passa por D1, se unem novamente e retornam por R2. O circuito vai fechar por aqui, tá? D2 não vai ter corrente alguma, porque está em aberto. Então, agora fazendo o cálculo desse circuito, nós temos o seguinte. Como a tensão no diodo D1 é de 0,7 volts, existe um conceito que fala, quando eu tenho componentes em paralelo, a tensão é a mesma. Tá? Circuito paralelo, tensão é a mesma. Então, aqui nós temos 0,7 volts no diodo D1 em paralelo com R1, né, que é 120 ohms. Então, se eu fizer tensão do R1, que é 0,7 dividido por R1, eu tenho 0,7 dividido por 120 ohms, que é 5,8 miliamperes. Tá? Então, a corrente que circula por R1, sai da fonte, chega aqui em R1, é de 5,8 miliamperes. Muito bem. Agora, eu posso definir, já que eu conheço a tensão aqui do diodo, eu posso definir qual é a tensão no R2, certo? Se aqui eu estou segurando 0,7 do valor da fonte, e a fonte vale 30, o que vai sobrar para R2 é justamente 30 menos 0,7, que é 29,3, tá, turma? Aqui seria 3. Muito bem. Daí, fazendo a conta, nós temos o seguinte. Tensão sobre R2, eu sei que é 29,3, aqui está correto, né? E a resistência R2 vale 160 ohms. Então, se eu dividir 29,3 por 160, eu tenho uma corrente de 183,12 miliamperes. Tá? Ah, o IR2 é o mesmo do ID2? Não, né? Porque a corrente aqui passa em R2, que estaria em paralelo com D2. Quando o circuito é em paralelo, a corrente é diferente, apenas a tensão que é idêntica. Ah, mas então a tensão no D2 é 29,3. É 29,3, porque o circuito é em paralelo. Essa parte do circuito, né? Assim como essa parte do circuito é paralelo, só que nós temos um paralelismo em série com outro paralelismo. Se eu tenho paralelo e série junto, nós temos um circuito denominado circuito misto. Portanto, aí, ó, como vocês indagaram, provavelmente, tensão em paralelo é a mesma. Então, tensão no D2, diodo 2, é a mesma que a tensão do R2, que é 29,3. Mas ele suporta tudo isso? Suporta. Lembrando lá da aula passada, que um N4001, ele suporta 50 volts. Então, aqui nós temos 29,3, está tranquilo. Tá? Agora, analisando, o diodo D1 está em condução. Se ele está em condução, sendo de silício, sua tensão é de 0,7 volts. Muito bem.
O D2 é um aberto. Se ele é aberto, não existe corrente, né? Então a corrente é 0 amperes. Agora, qual a corrente no diodo D1? Eu sei que D2 é 0 porque ele está em aberto, mas e o ID1? Nesse caso, nós devemos fazer a somatória das correntes, tá? Então aqui eu coloquei uma equação, ó, vai ser interpretada, que vem da análise do circuito, tá? Então essa interpretação vem daqui, ó. Se eu observar, eu tenho uma corrente que passa pelo diodo D1, tá? Eu chamei de D1, e está descendo em relação a este ponto. E tem uma corrente que passa por R1, que também está vindo em direção a esse ponto, porque a corrente sai da fonte, sai do positivo da fonte. Certo? Daí chegou nesse nó, ela se dividiu e agora ela se une novamente. Unindo-se essas correntes, nós temos uma terceira corrente sendo gerada, que é o IR2. Então perceba, ó, ID1 mais IR1, que é o que está chegando, é igual ao que está saindo do nó, que é o IR2. Então eu quis escrever aqui, ó, ID1 mais IR1 igual ao IR2. O IR1 eu conheço, ó, sei que vale 5,8 mili. O IR2 também conheço, sei que vale 183,12 miliamperes. Portanto, posso calcular o ID1, que seria 183,12 menos 5,8, representando aí uma corrente de 177,32 miliamperes. Tá certo, turma? Então, sempre que nós temos circuitos em corrente contínua, deve-se observar se o diodo está em bloqueio ou se ele está em condução. Quando ele conduz, ele apresenta em geral, para diodos de silício, que é a grande maioria, 99% das aplicações que existem em silício, condução 0,7 volts. Bloqueio é a tensão que ele é submetido. Nesse circuito aqui ele foi submetido a 29,3 volts. No circuito anterior que nós vimos, no circuito paralelo, ele foi submetido a 12 volts, depende muito. Ah, mas então eu vou submeter ele a 5.000. Daí ele vai queimar. Por quê? Porque daí ele está naquela região de ruptura, que é referente à aula passada, que nós vimos no gráfico, tá? Então o diodo ele funciona sempre em função da corrente que passa por ele, tá? Que para a família 1N é em torno de 1 ampere de corrente média, e picos de em torno de 30 amperes, é bastante, né, para um componente eletrônico, e tensão que pode atingir até 1.000 volts, tranquilamente, hein? O N4007 suporta 1.000 volts, 1 kV, tá? Então, assim, em termos de bloqueio, está relativamente tranquilo, né, porque um N4007 consegue bloquear 220 positivo, né? Se eu fizesse uma retificação em 220, que é algo que iremos estudar ainda, que é nada mais do que conversão de alternada para corrente contínua, eu teria um valor de pico em torno de 311. Ele consegue tranquilamente bloquear 311. Esse é um N4007 que eu citei, tá? Então 29,3 aqui está fichinha. Certo, turma? Agora uma questão importante, corrente. Perceba que ele processa muita corrente, ó. 177 miliamperes em relação a 5,8 miliamperes, que é uma corrente baixinha para uma resistência, né? O R2 aqui, ó, ele tem uma corrente um pouco maior porque a resistência, ela é uma resistência relativamente baixa e a tensão de alimentação estava em 30 volts. Mas é uma corrente, assim, próxima de 20% ao que o componente aguentaria, o componente da família 1N, né? Então, você tem que levar em consideração sempre a conexão de resistores para ter uma limitação dessa corrente e para que o componente não queime, tá? Numa análise em corrente contínua. E nas próximas aulas a gente vai começar a estudar o diodo no comportamento alternado, então aquela questão da senoide, semiciclo positivo, semiciclo negativo, valor médio, período, frequência. A gente vai começar a trazer esses parâmetros para uma análise com diodos, tá certo? Então isso daí é cenas dos próximos capítulos, a gente vai abordar nas aulas subsequentes. Certo, turma? Agradeço mais uma vez a atenção de todos.
Sempre estou disponível aí no chat, tem muita gente que manda mensagem para mim, eu estou respondendo por áudio, porque agora tem uma correria, né, preparação de aula, lista de exercícios, estamos tendo que fazer planejamento para mais 2 semanas à distância, então tá uma correria imensa para todos os docentes aí, acredito que para os alunos também, vocês trabalham, né, tem seus compromissos pessoais. Portanto, assim, qualquer dúvida que você tenha, pode mandar um áudio, no celular tem a opção de microfone, pressiona ali como se fosse um WhatsApp, grava o áudio, manda para mim, e se for algo rápido eu posso digitar aqui e responder. Se for algo que exija mais informação, eu gravo um áudio, e se exigir muito mais informação, eu abro uma reunião, tá certo, turma? Em geral, nas aulas, nos últimos 10, 15 minutos, eu deixo ali uma reunião aberta. Caso alguém tenha tido alguma dúvida, podem entrar lá e fazer perguntas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Estou disponível para perguntas no chat, certo? Bons estudos, até!